Então vamos lá. Proteínas. O que seriam proteínas? As proteínas, elas são compostos formados por aminoácidos e são os compostos mais abundantes que a gente tem na natureza. Dentre todas as biomoléculas, que são moléculas orgânicas que constituem os seres vivos, as proteínas são as mais abundantes, tá? Já os aminoácidos, eles são compostos orgânicos definidos pela sua estrutura química. Eles contêm um grupo funcional, chamado amina, ligado a um mesmo carbono que o grupo funcional carboxila. Quando uma molécula tem, então, em um mesmo carbono, chamado carbono alfa, ligado um grupamento amina e um grupamento carboxila, nós temos um aminoácido, tá? O que difere um aminoácido do outro? É o seu radical. O radical ele pode ser um simples hidrogênio, que é o aminoácido mais simples que a gente tem na natureza, que é a glicina, ou ele pode ser, por exemplo, um anel aromático, um fenol, em que nós temos então o aminoácido fenilalanina. Então, o radical é que vai diferenciar um aminoácido do outro. A amina, a carboxila ligadas a um mesmo carbono é constante em quase todos os aminoácidos. Já que a gente não trabalha com ciência exata, sempre tem que ter uma exceção. E a exceção está ali do lado, que é o aminoácido prolina. O aminoácido prolina, ele tem um grupamento amina, entretanto, essa amina não está livre. Ela está dentro de um anel carbônico. Esse grupamento a gente não chama de amina, a gente chama ele de imina. Esse grupamento imina forma, então, o que nós conhecemos como iminoácido. A prolina é um iminoácido. Mas por que eu estou falando dela se ela não é um aminoácido? Porque existem na natureza 20 aminoácidos que são chamados de aminoácidos proteicos. O que significa isso? Eles servem para formar proteínas. Então, na natureza, existem mais de 300 aminoácidos identificados. Desses, apenas 20 são encontrados em proteínas. E a prolina é um desses 20. Por isso que, convencionalmente, a bioquímica usa o nome aminoácido para prolina também, porque ela é encontrada em grande quantidade em algumas proteínas, como, por exemplo, o colágeno, tá? Então, aqui nós temos o grupamento amina, do aminoácido, e a carboxila, ligados em um mesmo carbono. Algumas funções das proteínas. As proteínas nos seres vivos, elas têm várias funções distintas. Dentre elas, a gente pode citar transporte. Então, eu tenho dois exemplos ali. Essa proteína, bem no cantinho, toda colorida, parece um macarrão colorido, é a hemoglobina. Ela contém esse grupo M, ali que está escrito com H. Ela possui 4 grupamentos M, que são anéis carbônicos unidos por um íon ferroso, que tem a função de transportar oxigênio no nosso sangue. Então, a hemoglobina é uma proteína que contém o grupo M e a globina, que é a proteína, ok? Depois nós temos ali a albumina também, que é aquela vermelha lá em cima. A albumina ela também transporta diversos nutrientes no sangue. Ela é chamada de transportadora não seletiva, porque ela transporta qualquer coisa no sangue. A albumina também é encontrada em grande quantidade no ovo, é a chamada proteína do ovo, né? No leite também nós temos uma quantidade de albumina, além de outras proteínas. Ela não é tão abundante como no ovo, ok? Outra função estrutural. A função estrutural vem ali como exemplo a molécula de colágeno. Então, se vocês observarem, uma proteína estrutural, ela tem essa forma ali, ó, ela é retinha. É como se eu tivesse uma corda e nela eu enrolasse várias outras cordas, formando uma fibra, tá? Então, ali eu tenho uma fibra de colágeno. Cada bolinha dessa fibra é um aminoácido. Então, o colágeno é como se fossem 3 proteínas ligadas entre si, formando uma fibra para formar a estrutura dos tecidos,
ok? Então, a gente tem várias proteínas estruturais, dentre elas o colágeno. Outra função, movimento. Ali eu tenho exemplo de actina e miosina, que são as proteínas musculares. Então, elas promovem a contração muscular. A interação entre actina e miosina promove o encurtamento do músculo e o relaxamento, que é o aumento do comprimento dele de novo. Eu tenho outras proteínas dentro das células que são importantes para a movimentação e também dar a forma dessas células. Então, elas podem manter o que a gente chama de citoesqueleto da célula. Ela mantém tudo o que há dentro da célula no seu devido lugar. Porque senão, se a gente ficasse em pé, a nossa célula, todas as organelas dela iriam cair, né? Se não tivesse alguma coisa para segurar isso no seu devido lugar. Então, a gente tem o citoesqueleto, que é formado por proteínas, ok? Nós temos ainda regulação e sinalização. Ali eu tenho dois hormônios, a insulina e o glucagon, como exemplos. São duas proteínas que fazem a regulação da quantidade de glicose que a gente tem no sangue, né? Então, esses hormônios, eles agem como sinalizadores, alterando a função das células. E eu tenho a função também de catálise. Ali eu tenho o exemplo em rosa de uma enzima, que é uma proteína, que tem a função de promover um ambiente ideal para que uma reação aconteça. Então, eu tenho a glicose em azul e a enzima responsável pela primeira reação de degradação da glicose na célula, que é a hexoquinase, fazendo então se ligando na glicose para fazer a sua função. Então, a gente vê que a proporção de tamanho é bem diferente, né? Cada bolinha daquela ali é um aminoácido, certo? E as funções de aminoácidos? A principal função é a síntese de proteínas. Ele serve como matéria-prima, ele é precursor das proteínas. Eu preciso de aminoácidos para produzir as proteínas. Existem então 20 aminoácidos proteicos que formam todas as proteínas que existem, tanto de origem animal como de origem vegetal. Os aminoácidos eles servem ainda como reguladores e sinalizadores, assim como as proteínas. Ali eu tenho uma fenda sináptica. O que é isso? É o encontro entre dois neurônios. Essas bolinhas pretas que estão saindo de um neurônio, eles vão se ligar em proteínas do neurônio seguinte, pós-sináptico, para alterar a função, sinalizar o que o próximo neurônio tem que fazer, passar a mensagem adiante ou não passar a mensagem adiante. Então, eu tenho ali um aminoácido, que é o glutamato, vocês já devem ter ouvido falar. O glutamato, ele é um aminoácido proteico, mas ele também atua como um neurotransmissor, ou seja, ele atua como um sinalizador do sistema nervoso central. Se vocês perceberem, eu não coloquei aqui fonte de energia. Apesar de proteínas e aminoácidos poderem ser utilizadas como fonte de energia, normalmente elas não são utilizadas, porque o metabolismo, a degradação de aminoácidos gera produtos tóxicos para o organismo. Então, só se a célula estiver com muita deficiência de carboidratos ou de lipídios, é que ela vai usar proteínas para produzir energia. Então, é uma função de proteínas e lipídios, produção de energia, mas em últimos casos, quando a célula realmente não tiver carboidrato e lipídio suficiente para manter a sua demanda energética, ok? Aqui eu trouxe para vocês o teor de proteínas de alguns alimentos. Se vocês observarem, eu tenho ali quase todos os alimentos de origem animal. Eu tenho uma quantidade desses alimentos e a quantidade de proteínas por cada quantidade de alimento. Então, ali, o leite ou iogurte desnatado, ele em 240 ml eu tenho aproximadamente 8 gramas de proteína. No peixe, frango e na carne de vaca, em 30 gramas eu tenho 7 gramas de proteína. No ovo, em uma unidade, eu teria 7 gramas também. Queijo, pobre em gordura,
Em 30 gramas eu tenho 9 gramas de proteína. E na última linha eu tenho um alimento ou 2 alimentos de origem vegetal, em que em 60 gramas de feijão ou lentilha eu tenho 3 gramas de proteína. Então, olha só, alimentos de origem animal, eles contêm uma maior quantidade de proteínas do que alimentos de origem vegetal. Outra diferença entre alimentos de origem animal e vegetal em relação a proteínas é o valor biológico dessas proteínas. Proteínas de origem animal possuem proteínas de alto valor biológico. Então, todos os alimentos de origem animal possuem proteínas de alto valor biológico. Isso significa que nestas proteínas tem todos os 20 aminoácidos proteicos, não falta nenhum. Já os alimentos de origem vegetal, eles são considerados alimentos de baixo valor biológico, porque nestes alimentos não tem todos os aminoácidos proteicos. Os aminoácidos proteicos, eles estão presentes, então, apenas nos alimentos de origem animal e na chia, que é uma semente de origem vegetal. Os outros alimentos de origem vegetal, eles não contêm proteínas de alto valor biológico, não contêm todos os aminoácidos essenciais para a síntese de proteínas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter deficiência? Depende. Se você combinar alimentos, o alimento, por exemplo, arroz e feijão, o feijão não tem todos os aminoácidos essenciais. Entretanto, o arroz tem os aminoácidos que faltam no feijão. Então, se eu como arroz e feijão, eu consigo suprir a minha necessidade de aminoácidos naquela refeição. Então, eu tenho uma refeição com proteínas de alto valor biológico, porque eu combinei alimentos, certo? Aqui eu trouxe também para vocês as necessidades diárias de proteína que devem ser ingeridas normalmente. São, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, pessoas sedentárias devem ingerir de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, enquanto praticantes de atividades de resistência em geral, devem ingerir de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia, e praticantes de atividade de força, de 1,4 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Então, conforme a demanda do seu organismo, quanto mais força o seu músculo precisar, mais proteínas ele vai precisar. Então, você precisa ingerir mais proteínas para que ele tenha matéria-prima para sintetizar as proteínas musculares. Então, aqui eu trouxe para vocês um colarzinho de pérolas. Cada bolinha dessa é um aminoácido, cada cor é um aminoácido diferente. Então, os aminoácidos, eles formam as proteínas. As proteínas são cadeias lineares de aminoácidos. O que diferencia uma proteína da outra? É a quantidade de proteínas presentes, de aminoácidos presentes na cadeia daquela proteína e a sequência de aminoácidos. Ali eu tenho o exemplo cis de cisteína, cer de serina, leu de leucina, ala de alanina e assim por diante. Eu tenho 4 aminoácidos que foram sequenciados dessa forma. Se eu mudar a sequência, eu já tenho outra proteína, mesmo que eu tenha a mesma quantidade de aminoácidos nessa proteína. Então, uma proteína difere da outra, dependendo da quantidade de aminoácidos que ela tem na cadeia e da sequência desses aminoácidos na cadeia. Os aminoácidos, eles podem ser divididos em essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais, eles são essenciais na dieta. Isso significa que eu não consigo produzir, eu preciso ingerir. Dentre eles eu tenho a fenilalanina, a valina,
triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e metionina. Os outros aminoácidos proteicos não são essenciais, ou seja, eu não preciso ingerir na dieta, porque eu consigo produzi-los a partir de outros aminoácidos. Então, por exemplo, se eu tiver fenilalanina, eu consigo produzir a tirosina. Então, se eu tiver um aminoácido, eu consigo produzir o outro. Se eu tiver arginina, eu consigo produzir aspartato. Se eu tiver aspartato, eu consigo produzir asparagina e assim por diante. Se eu tiver glutamato, eu consigo produzir glutamina. Se eu tiver glutamina, eu produzo glutamato. Então, eu consigo converter um no outro. Já os aminoácidos essenciais, eu não consigo produzir. Então, eu sou obrigada a ingerir. E normalmente eles estão presentes em maior quantidade nos alimentos de origem animal. Tem também nos alimentos de origem vegetal? Sim, também tem nos alimentos de origem vegetal. Classificação dos aminoácidos. Os aminoácidos eles podem ser classificados quanto à polaridade, ou seja, se eles são polares ou apolares, e eles podem ser classificados quanto à carga. Então, aminoácidos apolares são insolúveis em água. Eu tenho ali a glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. Se vocês observarem as cadeias laterais, os radicais que estão pintadinhos de rosa, eu tenho praticamente só carbono e hidrogênio nessas cadeias. Por isso, não interage com a água. Já os aminoácidos polares, eles normalmente têm oxigênio, hidroxila, né? Enxofre na sua cadeia lateral ou amina, nitrogênio. Então, eles conseguem interagir com a água, tá? Tanto o oxigênio como o enxofre, como o nitrogênio, fazem ligações de hidrogênio com a água, tornando esses aminoácidos solúveis em água. Dentre os aminoácidos solúveis em água, que são esses que estão caracterizados ali em azul, eu classifico eles como carregados ou não carregados. Se eles forem carregados, eles podem ser carregados positivamente ou negativamente. Então, essa classificação, ela depende do pH em que o aminoácido se encontra. Para o pH 7, que é o pH da maior parte das células dos seres vivos, eu tenho esta classificação. A amina está sempre carregada com hidrogênio, tendo carga positiva, enquanto a carboxila, o ácido carboxílico, pela sua característica de ácido em pH 7, está sem o hidrogênio da hidroxila, ou está ionizado no oxigênio. Então, ele está com carga negativa. Quando eu tenho uma cadeia lateral neutra, sem carga positiva ou negativa, eu tenho um aminoácido neutro. Se eu tenho uma carga carregada positivamente, ou seja, com grupamento amina na cadeia lateral, além do carbono alfa, eu tenho um aminoácido carregado positivamente. Se eu tenho mais de uma carboxila na cadeia do aminoácido, eu tenho um aminoácido carregado negativamente. Lembrando que isso em pH 7. A importância dessas diferenças nas cadeias laterais. Por que é importante eu ter um aminoácido diferente do outro? Porque as proteínas elas precisam adquirir o que a gente chama de conformação nativa, ou seja, uma estrutura específica para que elas tenham atividades. Então, a interação entre aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos faz com que a proteína possa se enrolar de uma maneira ideal para que ela tenha função, dependendo do ambiente onde ela se encontra. Eu trouxe ali no desenho para vocês uma camada bilipídica de
membrana celular, em que eu tenho proteínas atravessando essa membrana. Essa camada ela é formada por lipídios. Então, os aminoácidos hidrofóbicos, insolúveis em água e sim solúveis em lipídios, eles precisam ficar dentro e em contato com a membrana celular. Já os aminoácidos hidrofílicos, solúveis em água, eles ficam tanto para o meio intracelular como para o meio extracelular, interagindo com os líquidos aquosos que tem dentro da célula e fora da célula. Se eu só tivesse aminoácido solúvel em água, eu não conseguiria com que essa proteína interagisse com a membrana. Para que ela interaja com a membrana, ela precisa ter regiões que não interagem com água e sim com lipídios. As proteínas em geral, mesmo que elas não sejam de membranas, elas adquirem interações entre si para atingir essa conformação ativa dela. Então, proteínas que ficam soltas no citoplasma são rodeadas de água, porque o citoplasma é basicamente composto por água. Mas elas têm os aminoácidos insolúveis em água, já que elas têm todos os aminoácidos proteicos. Então, como é que esses aminoácidos se organizam? Normalmente, uma proteína que fica solta dentro da célula, ela vai ter os seus aminoácidos hidrofóbicos no interior, onde não tem água, e os aminoácidos hidrofílicos, solúveis em água, no exterior, interagindo com a água, ok? As cargas positivas e negativas são importantes porque elas permitem atração e repulsão entre os aminoácidos, fazendo com que essa proteína se enrole de uma maneira ideal para que ela tenha a forma ativa. Então, aminoácidos polares são encontrados normalmente na superfície das proteínas que atuam em ambiente aquoso e no interior das proteínas associadas à membrana. E os aminoácidos apolares, encontrados no interior das proteínas que atuam em ambiente aquoso e na superfície de proteínas que interagem com lipídios, como nas membranas celulares. Os aminoácidos, eles são chamados de tampões biológicos, assim como as nossas proteínas. Então, os nossos principais tampões biológicos são as proteínas e os aminoácidos. O que significa isso? Eles têm a função, dentre aquelas que a gente citou, de manter o pH do sangue, manter o pH intra e extracelular constante. Como é que eles fazem isso? Eles se comportam ou como ácidos, liberando hidrogênios no meio, ou como bases, se ligando a hidrogênios no meio, dependendo do meio onde eles se encontram. Isso a gente chama de caráter anfótero dos aminoácidos. Quando ele está num pH abaixo de 7, isso significa que tem muito hidrogênios no meio. O que ele vai fazer? Ele vai se ligar ao excesso de hidrogênios para que o pH volte a 7. Se ele estiver num ambiente com pH 10, isso significa que tem poucos hidrogênios no meio. Então, ele vai se comportar como um ácido, liberando hidrogênios no meio. Tá? Então, olha só, aqui eu tenho um aminoácido que é a glicina em 3 situações. Na primeira, ele está num ambiente ácido, rico em hidrogênio. Tanto a amina dele como a carboxila está ligada a hidrogênios. Então, esse aminoácido, ele tem carga positiva, uma carga positiva na amina e os outros carbonos sem cargas. Se eu coloco esse aminoácido num pH 7, o ácido carboxílico, a carboxila dele, pela característica de ácido, entende que tem poucos hidrogênios no meio, então vai liberar esse hidrogênio, fazendo com que a carboxila adquira carga negativa e a amina permanece ligada aos seus hidrogênios. Então, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa nesse aminoácido, tornando então esse aminoácido neutro. Se eu coloco esse aminoácido num ambiente alcalino ou básico, a amina também vai liberar o seu hidrogênio, fazendo com que esse aminoácido perca a carga positiva que ele tinha na amina
e permaneça apenas com a carga negativa na carboxila, tendo então uma carga líquida de -1. Então, ali eu tenho, na primeira situação, uma carga líquida positiva, só a positiva na amina. Eu chamo esse aminoácido de protonado, porque ele está carregado positivamente. Na segunda situação, eu tenho uma carga líquida zero, já que o positivo e o negativo se anulam, eu chamo esse aminoácido de neutro. Na terceira situação, eu tenho uma carga líquida -1, já que a amina perdeu o hidrogênio dela. E esse aminoácido passa então a ser chamado de deprotonado, com carga negativa. Ok? Então, este é o caráter anfótero de um aminoácido. Ele se comporta ou como ácido ou como base, dependendo do meio onde ele se encontra. Então, aqui eu só tenho um gráfico de titulação da glicina, ou seja, se eu pegar essa glicina em ambiente ácido e começar a adicionar uma base, ela vai começar a liberar os seus hidrogênios da carboxila para tentar manter o pH no meio onde ela estava, ácido. Quando todos as carboxilas liberarem o seu hidrogênio, eu vou ter esse salto no pH ali, que ele vai passar ali de ácido para básico. Então, eu tenho o pH neutro. Se eu continuar adicionando base, a amina vai começar a liberar os seus hidrogênios. Então, o pH começa a ficar constante de novo, até que todos os hidrogênios sejam liberados da amina. Então, a glicina, ela tem a amina e a carboxila, que funcionam como tampões. Então, eu tenho um tamponamento na região ácida, é onde não sobe muito o gráfico, o pH se mantém relativamente constante, até que todos os hidrogênios acabem da carboxila, e eu tenho uma segunda zona de tamponamento, que é quando a amina começa a liberar os seus hidrogênios. Quando eu tenho no pH ácido metade das minhas glicinas, ou do meu aminoácido, das minhas carboxilas, sem hidrogênio, e metade ainda com hidrogênio, eu tenho o que eu chamo de pK1, ou seja, é a constante de dissociação da carboxila. Então, no pH 2,34 ali, pK1 igual a 2,34, metade das minhas carboxilas estão ainda com hidrogênio e metade já liberaram seus hidrogênios. Então, metade dos meus aminoácidos estão como na primeira situação ali em cima, e metade já estão neutros. Da mesma maneira, eu tenho um pK2. O pK2, a constante de dissociação da amina, é 9,6. No pH 9,6, metade das minhas aminas estão com carga positiva e metade já liberaram o seu hidrogênio extra e já estão neutras. Então, esse é a constante de dissociação da amina. Entre o pK1 e o pK2, eu tenho ponto isoelétrico, onde eu tenho todos os aminoácidos com carga zero. Ok? Ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos. Ela ocorre entre a carboxila de um aminoácido e o grupamento amina do aminoácido sucessor. Então, sempre que eu ligar um aminoácido no outro, um aminoácido vai entrar na reação com a sua carboxila, e o outro aminoácido entra com o grupamento amina. Essa ligação também tem a liberação de uma molécula de água, assim como na ligação glicosídica que nós falamos anteriormente, entre carboidratos. Então, ligação peptídica ocorre entre aminoácidos para formar peptídeos, que são sequências curtas de aminoácidos, ou proteínas, ok? Então,
Como que eu faço para degradar? Se eu comer a proteína, eu preciso quebrar ela em aminoácidos. Como é que eu faço para degradar? O inverso da ligação peptídica é novamente a hidrólise, igual a gente falou para carboidratos, tá? Então, ligação peptídica, ligação entre a carboxila de um aminoácido e a amina do aminoácido subsequente, com a liberação de uma molécula de água. A partir do momento em que essa proteína vai sendo formada, ela passa por algumas modificações até atingir a sua forma ativa. Então, ela tem 4 níveis estruturais. O primeiro é a estrutura primária. A estrutura primária de uma proteína é a sequência de aminoácidos que forma essa proteína, e ela é determinada pelo DNA. Então, o DNA manda colocar primeiro o vermelho, depois o azul escuro, depois o verde, depois e assim por diante. E vai determinar também quantos aminoácidos eu vou ter. Lembrando que é uma cadeia linear, é só um aminoácido ligado no outro. Então, essa é a estrutura primária, sequência de aminoácidos determinada pelo DNA. Ela é mantida pelas ligações peptídicas entre os aminoácidos. A partir do momento em que vai sendo formado, essa cadeia ela já vai se enrolando, porque tem aminoácidos solúveis em água, outros não são solúveis em água, eu tenho aminoácidos positivos, negativos, então ela já começa a se enrolar. Isso começa então a estrutura secundária. A estrutura secundária ela é caracterizada pelo enovelamento da cadeia polipeptídica. O que é polipeptídica? Poli é muitos, peptídica de muitos peptídeos, de sequências de aminoácidos. Então, é o enovelamento, ela começa a se enrolar. Ela é formada e mantida por interações através de ligações de hidrogênio entre os aminoácidos dessa cadeia. Ela pode se enrolar de duas maneiras, em alfa-hélices, como um fio de telefone, tá? Então, é como se eu tivesse um bastão no meio e enrolasse igual um fio de telefone essa estrutura. E outra é folhas em beta, em que a sequência ela vai de forma que nem tem aqui no desenho 3, a estrutura terciária, o azulzinho, ele está indo e vindo dessa maneira, não é igual um fio de telefone, tá vendo? Então, isso é uma folha em beta, vai e vem, ok? Então, eu posso enrolar de duas maneiras, ou em uma hélice, como se fosse fio de telefone, ou em vai e vem, que nem na estrutura dentro da estrutura terciária ali que está mostrando, certo? A estrutura em alfa-hélice ela é mais aberta, mais maleável, e a folha em beta ela é mais rígida. Então, algumas proteínas elas são mais maleáveis e outras mais rígidas. As folhas em beta são normalmente mais rígidas, ok? Uma proteína ela pode ter tanto organização em folha beta como em alfa-hélice, certo? Na mesma estrutura. A partir daí, a proteína começa a se dobrar inteira. Então, ela se enrolou um pedaço em alfa-hélice, um pedaço em folha em beta, e ela começa a se enrolar como se fosse realmente um novelo de lã, tá? Então, ocorrem interações principalmente entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Então, os aminoácidos hidrofóbicos, eles vão para o interior da proteína, os hidrofílicos ficam para fora. Os positivos atraem os negativos e as cargas iguais se repelem. Então, eu tenho a estrutura terciária dessa proteína. Novamente, a primária é a sequência de aminoácidos, a secundária é a interação entre as cadeias laterais, entre os grupos funcionais, amina e carboxila, formando alfa-hélices ou folhas beta, e a terceira é a interação entre as cadeias laterais. Muitas proteínas já adquirem a sua forma ativa na estrutura terciária, não precisando mais se enrolar para ter a função, tá? Proteínas que têm mais de uma cadeia formando uma grande proteína, que nem eu tenho ali na estrutura quaternária. Tem duas cores mais claras e duas mais escuras, de azul ali. Então, são duas proteínas diferentes que formam uma grande proteína.
Aí eu tenho uma estrutura quaternária. É a associação de mais de uma cadeia polipeptídica, de mais de uma proteína, para formar, então, uma grande proteína. Ok? Nem todas as proteínas adquirem a forma quaternária. Forma quaternária contém 2, 3, 4 cadeias polipeptídicas. A estabilidade das estruturas proteicas, ela vai depender, vai ocorrer principalmente através das ligações peptídicas, no caso da estrutura primária, através da interação entre os grupos funcionais, estrutura secundária, que interagem através de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, e através de interações entre as cadeias laterais, estruturas terciária e quaternária. Essas interações entre as cadeias laterais, elas podem ser interações eletrostáticas de atração e repulsão entre aminoácidos positivos e negativos, através de ligações de hidrogênio, através da natureza hidrofóbica, ou seja, aminoácidos hidrofóbicos vão se agrupar, enquanto os hidrofílicos também vão se agrupar pela natureza semelhante que eles têm entre si, assim como hidrofílicos repelem os hidrofóbicos pela natureza diferente que eles têm. Outras interações, e é a mais estável que a gente tem, é a ponte de sulfeto, que é a ligação entre os enxofres do aminoácido cisteína. Então, os aminoácidos cisteína contêm um grupo sulfeto na sua cadeia lateral, e essa ponte de sulfeto ocorre através da aproximação entre estes aminoácidos e a formação de uma ligação covalente que mantém a estabilidade da estrutura da proteína. Então, as interações entre as cadeias laterais vão estabilizar a proteína na sua forma ativa. Quando eu mudo o ambiente onde uma proteína se encontra, ela vai perder toda essa estabilidade. As ligações de hidrogênio, as interações eletrostáticas, elas podem ser perdidas e a cadeia da proteína se abre. Aí eu tenho um colar de pérolas lá todo enrolado e esse colar de pérolas simplesmente abre. A esse fenômeno eu chamo desnaturação. A desnaturação proteica, ela ocorre, por exemplo, quando eu tenho a clara do ovo crua, eu não consigo ver a proteína. Ela está dissolvida no meio aquoso onde ela se encontra. Agora, se eu aquecer essa proteína, eu vou desidratar esse ambiente, vou aumentar a energia cinética entre as moléculas, elas vão se esbarrar, se bater, e essas interações de ligações de hidrogênio, elas vão acabar se perdendo, as interações eletrostáticas, todas essas interações entre as cadeias laterais vão se perder. E o que vai acontecer? Ela vai abrir a cadeia dela. Aminoácidos que estavam escondidinhos lá dentro, sem interagir com a água, vêm para o contato com a água. E aí eles são repelidos pela água e eles começam a aparecer na solução. No caso ali do ovo cozido ou do ovo frito, a excessiva desidratação do meio faz com que a proteína abra a cadeia dela e então ela desnature, tá? Então, o pH, se eu jogar uma proteína num pH ácido, todos os grupamentos carboxila vão se ligar a hidrogênios. Todos os aminoácidos vão adquirir carga positiva. Se todos os aminoácidos têm carga positiva, eles começam a se repelir e a cadeia se abre. Se eu jogar esse aminoácido num ambiente alcalino, todos eles ficam negativos. Então, da mesma forma, todos com cargas iguais, a cadeia se abre e ela desnatura. A proteína se separa da água. Eu consigo ver essa proteína. Sempre que uma proteína desnatura, ela precipita. O que isso significa? Ela se separa da água, eu consigo ver ela dentro da água. A temperatura, eu já falei, que aumenta a energia cinética e também pode desidratar a proteína. Então, nós temos, por exemplo, a febre, não precisa ser uma temperatura 100 graus ou mais até, para que a gente desnature proteínas.
A febre ela é extremamente perigosa acima de 42 graus, porque as nossas proteínas começam a desnaturar a partir de 42 e principalmente 45 graus Celsius. Então, proteínas estão presentes na membrana das células. Se ela desnatura, ela perde a integridade da membrana, isso a gente chama de necrose. Então, se isso acontecer no sistema nervoso central, morre neurônio e aí a regeneração é muito difícil. Então, febre é muito perigosa porque pela desnaturação de proteínas. Se você tem uma febre muito alta, o seu sangue começa a ficar realmente grosso e granuloso. Então, existem condições chamadas de hipertermia maligna, em que a pessoa vem a óbito por excesso de desnaturação proteica ocasionado pela elevação de temperatura. A salinidade, se muda muito a salinidade do meio, você tem desidratação da proteína. Se ela desidrata, ela perde as interações de hidrogênio com a água e ela perde a estrutura natural dela. E solventes orgânicos, eles tendem também a alterar a conformação da proteína, já que eles alteram a solubilidade dela em água, então eles acabam desnaturando, abrindo a cadeia também dessa proteína. Certo? Então são vários fatores. Sempre que eu altero o meio onde uma proteína está, ela vai desnaturar. E se ela desnatura, ela perde a função. Ok? Para finalizar, nós temos os tipos de proteínas. Mais 2 slidezinhos. Tipos de proteínas. As proteínas elas podem ser classificadas quanto à forma e quanto à composição. Classificação quanto à forma. Se ela tiver forma globular, esférica, de bolinha, ela é uma proteína globular. Ela é chamada de globulina, ok? Que nem eu tenho a hemoglobina ali, ela é redondinha, certo? Se ela tiver forma de fibra, que nem eu tinha mostrado antes o colágeno ali, ela vai ser chamada de proteína fibrosa, tá? Ali, a última imagem do colágeno, eu tô olhando ele por cima, então ele é meio redondinho, mas se eu olhar a proteína inteira, ele tem forma de fibra assim, ok? Então, o colágeno, ele é uma proteína quaternária, são 3 cadeias, tá vendo ali no terceiro desenho? Uma azul, uma vermelha e uma verde. Então, eu tenho 3 cadeias polipeptídicas, como se fossem 3 proteínas, se unindo para formar uma grande proteína que é o colágeno. Então, ele tem estrutura quaternária, assim como a hemoglobina, ok? E nós temos os tipos de proteínas quanto à composição. Se essa proteína é formada só por aminoácidos, como eu tenho ali um exemplo de uma proteína em azul aqui embaixo, é a insulina, tá? O hormônio, nosso hormônio insulina. Se é formada só por aminoácidos, eu chamo ela de proteína simples. Então, as proteínas simples, como a insulina, a albumina, elas são formadas só por aminoácidos. Se essa proteína for formada por aminoácidos e alguma molécula não proteica, que nem eu falei antes de glicoproteína, lá na aula de carboidrato, ou proteoglicano, tem coisa que não é aminoácido, tem um carboidrato, tem um glicosaminoglicano. Ela tem subunidades que não são aminoácidos, então ela é chamada de proteína conjugada, tá? Eu trouxe o exemplo ali da hemoglobina, que tem o grupo M, que tem o íon ferroso. Esse grupamento M não é aminoácido, então ele torna a hemoglobina uma proteína conjugada, certo? Todo grupamento que não for aminoácido, que estiver ligado à proteína, nós chamamos de grupo prostético. Então, o grupo prostético de uma proteína, ele é o grupo não aminoácido que compõe essa proteína. Todas as proteínas conjugadas têm um grupo prostético. Nenhuma proteína simples tem grupo prostético, certo? Aqui tem uma lista de exercícios para vocês fazerem. Espero que vocês tenham conseguido entender. Tem algumas questões que precisa de pensar um pouquinho, mas eu acho que vocês têm a capacidade
de conseguir resolver. Se não conseguir sozinhos, me chama lá no WhatsApp que eu ajudo vocês, ok? Beijos, cuidem-se, até a próxima!